Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Malafaia, Samuel, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 76ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 25 minutos. Obrigado, meu guru da engenharia civil, porque eu sou mecânico, tenho muito sempre que aprender com Vossa Excelência. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, Samuel Malafaia, nobre deputado estadual, há meia hora atrás, aproximadamente, concluímos a reunião da Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, com as presenças da deputada Marta Rocha, deputado Eliomar Coelho, deputado Márcio Pacheco, deputado Bacelar, Rodrigo, e deputado Ferreirinha, onde estiveram presentes os representantes da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Governo, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública, no intuito de ser expostos os votos e as recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado relativo às contas de 2018. E nesse intenso debate, para que na semana vindoura nós possamos, na Comissão de Orçamento, votar o mérito das contas, sob a relatoria do deputado Rodrigo Amorim, verificou-se, na minha ótica, que as contas de 2018 só podem ter um voto pela rejeição, visto que os dispositivos constitucionais de aplicação de 25% na educação, 12% na saúde, evidentemente das receitas, o dispositivo constitucional estadual de se alocar 2% das receitas em ciência e tecnologia, a obrigatoriedade de investimentos no Fundo Estadual de Combate, do Fundo Estadual de Meio Ambiente. Nenhum desses dispositivos legais foram cumpridos, além do governo que saiu ter deixado um déficit orçamentário para 2019, um déficit financeiro, nem orçamentário, de 13 bilhões. E além de um restos a pagar acumulado de 18 bilhões de reais. O quadro é catastrófico. E as contas de 2018 nada mais refletem do que uma sucessão de erros de governança e de comportamento moral dos governos anteriores. As contas de 18 nada mais são que o comprometimento das contas de 14, 15, 16 e 17, que sempre mereceram meu voto na Comissão de Orçamento pela rejeição das mesmas.
e até 2017, com beneplácito do plenário, elas venham sendo aprovadas. Mas 2018 não acredito que seja possível uma medida dessa de salvação, visto que na Comissão de Orçamento eu tenho quase plena convicção que ela será rejeitada. E aqui no plenário também. Isso é um sinal de preocupação muito forte para o próprio governo que está aí, porque nós estamos concluindo o exercício de 19, estamos findando o mês de setembro e restará apenas um trimestre pela frente, os meses de outubro, novembro e dezembro. E a única receita real que tem subido é a receita dos royalties e participações especiais. E essas receitas estão subindo não por mérito do governo, mas pela conjuntura internacional e do próprio país, visto que essas receitas dependem da produção petrolífera, principalmente originárias do pré-sal do Campo de Lula, mas não só, do preço do barril do petróleo e da variação do dólar. E o barril do petróleo, o dólar e a produção são ascendentes. Agora mesmo, com o ato criminoso de terem bombardeado por terrorismo a refinaria da Arábia Saudita, o preço do barril do petróleo já acusou um aumento na ordem de 20 pontos percentuais, já estando atingindo a casa dos $70 o barril, que mais cedo ou mais tarde também vai afetar a nossa economia, representa aumento de receita de royalties PE, mas vai inexoravelmente onerar o preço dos combustíveis, aumentar o custo do transporte e influenciar fortemente também o processo inflacionário. E queria, senhor presidente, terminar com a seguinte questão. Nós estamos sob regime de recuperação fiscal. O terceiro ano do regime se dá em setembro de 2020. Em setembro de 2020, mantido o regime de recuperação fiscal assinado em setembro de 17, nós já pagaremos 7 bilhões de reais em 2020 em serviço da dívida. Se as contas estão arrebentadas hoje, sem pagar serviço da dívida, imagine Vossa Excelência acrescentando 7 bilhões de reais. Vamos viver novamente, né, aquela alegoria que é a Divina Comédia, obra de Dante Alighieri, e especificamente o Inferno de Dante, de quem olha as gravuras já se assusta a verificar as verdadeiras cenas de terror com fogo ardente e aquele monte de capeta espalhado, fazendo as almas penadas sofrerem. Vossa Excelência seguramente conhece essa obra, mas tenho certeza que ao lê-la, o senhor chegou no céu e foi até o purgatório, e de lá não passou, para não se aterrorizar, ficou no purgatório. Mas estou fazendo essa ilação porque o quadro é terrível. Temos que renegociar a dívida, mas alterando fundamentalmente o pagamento do serviço da dívida. Tem que renegociá-la.
e renovar. E as manchetes dos jornais, eu leio e não quero acreditar que o governador do estado, Wilson Witzel, no seu anseio de ser candidato à presidência da República, 3 anos antes das eleições, teria aguçado o espírito bélico ao extremo do presidente Jair Bolsonaro, que também já está em campanha presidencial. E com isso haveria ruptura do regime de recuperação fiscal. Eu não consigo acreditar, como diz o nosso povo, na sua linguagem mais simples, não creio que 2 governantes máximos do Estado do Rio de Janeiro e da Presidência da República, por picuinhas pessoais, por ambições incontroláveis, leve a uma ruptura que pagará a população fluminense, 17 milhões de habitantes. Porque, havendo a ruptura do regime de recuperação fiscal, ato contínuo, terá que haver intervenção federal. E o governo federal chegar aqui, no mínimo, com um saco do tamanho do plenário dessa Assembleia, onde caiba, no mínimo, 30 bilhões de reais para começar a enfrentar o problema. Então, isso é ruim para ambos, para o governador do estado e para o presidente da República. Porque em todos os jornais e internet que você entra, essa hipótese está levantada, mas não consigo acreditar. Porque se isso vier a ocorrer, senhor presidente, ambos terão cometido crime de responsabilidade. E a consciência de ambos há de pesar e verificar que ninguém é candidato 3 anos antes da eleição. Até porque, se eles insistem em sê-lo, eles que se dizem homens tementes a Deus, eles passaram a ser donos do seu futuro, sem contar com todas as imprevisibilidades possíveis, inclusive de caírem no desgosto popular, inclusive de fazerem gestões muito frágeis e que não alcancem, então, os seus objetivos. Então, queria, para concluir, senhor presidente, assinalar que o Brasil, neste momento, precisa, 1, de paz, 2, de entendimento, 3, de racionalidade, 4, de capacidade de gestão, 5, de transparência e 6, que os governantes possam, de fato, respeitar o cidadão brasileiro e o cidadão fluminense, porque foram eleitos democraticamente em nome deles e não para agirem contra a população. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a deputada Tia Ju. Ela está chegando radiante e terá o tempo que o regimento lhe concede para o seu discurso. Antes, porém, quero concordar com o deputado Luiz Paulo e reafirmar aqui o meu amor pelo Brasil, dizendo que, se depender de mim, não vou colocar água na fervura. Vou estar sempre pronto para ser um pacificador, e onde houver uma esperança, eu sei que nós vamos conquistar e mudar
esse Estado. Nosso Estado está caindo e compete a cada um, como Vossa Excelência já está dando a sua contribuição, dar a sua contribuição, ao contrário de alguns que querem ver o barco naufragar, para que nós possamos continuar e possamos trazer futuro para as próximas gerações. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputada Tia Ju. Senhor presidente, nobre deputado Samuel Malafaia, o qual eu tenho o maior carinho, respeito por Vossa Excelência, senhores deputados aqui presentes, os nossos telespectadores que nos assistem pela TV Alerj, os servidores dessa casa. A minha fala nesse expediente inicial, senhor presidente, será muito breve. Hoje me perguntaram porque eu estou de vermelho. Eu estou de vermelho porque hoje eu quero dizer que o amor está no ar. E que amor é esse? Um amor a um ator importantíssimo no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, que é o nosso Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar não tem tido a visibilidade da qual ele precisa e da qual o cargo que esses conselheiros ocupam lhes impõe. Teremos eleição do Conselho Tutelar este ano, senhor presidente. Dia 6 de outubro, agora a eleição unificada em todo o Brasil, 6 de outubro ocorrerá a eleição do Conselho Tutelar. E muito pouco se ouve falar, muito pouco se divulga, muito pouco nós ouvimos diretrizes, direcionamentos com relação a essa eleição, muito importante para que esses atores, que também têm grande relevância, possam estar atuando na defesa das crianças e dos adolescentes, no sistema de garantia de direitos de criança e de adolescente. A eleição do Conselho Tutelar não tem uma divulgação ampla, ela não sai nas grandes mídias, na televisão, nos grandes jornais de grande circulação. Então é preciso que cada um de nós que defendemos direito de criança e adolescente venhamos fazer essa divulgação. A população não tem informações claras sobre as eleições do Conselho, mas é de suma importância, porque quando acontece algo com a criança, quando há uma violação de direitos contra a criança e o adolescente, o primeiro ator a ser contactado é o Conselho Tutelar. E aí as pessoas se lembram do Conselho Tutelar e lembram-se do conselheiro tutelar, mas muito pouco delas tem o conhecimento de que, para que aqueles conselheiros atuem, que os conselhos são compostos por 5 conselheiros que passam por uma prova e depois por uma eleição, para que possam atuar dentro desses conselhos, fazendo o trabalho de defesa da criança e adolescente na ponta. Muitas são as pessoas que, quando precisam desse órgão, que é um órgão independente, eles às vezes não sabem que aqueles conselheiros, 5 que ali estão, eles passaram por um processo eleitoral bem parecido com o processo eleitoral de vereador, de deputado, um pouco diferente com relação à área de abrangência de votação. Esses conselhos, essa eleição, melhor dizendo, ela é toda organizada pelo CMDCA de cada município, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente de cada município, com o apoio do TRE. O TRE empresta as urnas eletrônicas para que as pessoas possam ali depositar os seus votos. Então, senhor presidente, é importante que nós venhamos estar divulgando esta eleição, para que a população saiba. Hoje, inclusive, eu vou falar com o presidente e aqui também anunciar que eu estarei conversando com o nosso diretor da TV Alerj, o Luciano, para que a gente possa fazer uma chamadinha pela TV Alerj, convocando a população para ir votar, Marquinho, porque é importante, é uma eleição que as pessoas precisam se mobilizar, mas elas precisam ser estimuladas, incentivadas, porque é uma eleição importante. Nós precisamos desses conselheiros ali dentro dos conselhos. Então eu vou pedir ao presidente, sei que o presidente
André Siciliano, e o diretor da TV Alerj, o Luciano, que é super sensível à causa da infância, não irá se opor a estar abrindo espaço, fazendo essa chamada para que toda a população participe intensamente dessa eleição, possa escolher ali os representantes que melhor lhes apresentam essa capacidade e essa aproximação com a pauta da infância para que possa defender essas crianças e adolescentes com muito afinco. E dizer mais, senhor presidente, que as pessoas que tiverem dúvida com relação à eleição do Conselho Tutelar, elas podem entrar no site do CMDCA do seu município. Volto a dizer, o CMDCA, o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. O daqui do Rio, nessa sexta-feira, a partir de sexta-feira, o Conselho daqui da capital já estará divulgando as escolas e zona eleitoral. E eles já colocaram, das 9 às 17 horas, no 6 de outubro, você vai poder estar votando a partir dessas orientações. Já colocaram lá no site algumas dicas, como, por exemplo, como achar o local de votação para a eleição do Conselho Tutelar. Primeiro, a pessoa tem que procurar o seu posto de votação, vendo qual é a sua zona eleitoral. Depois, com a seção original do TRE, você acha a sua seção de votação do Conselho Tutelar. E aí o CMDCA disponibiliza um link para que as pessoas saibam os seus locais de votação. O endereço do link daqui, o endereço eletrônico do CMDCA daqui da capital é o www.cmdcario.com.br www.cmdcario.com.br. E eu estarei, senhor presidente, sempre que possível, aqui falando nessa tribuna ou no plenário sobre essa votação que acontecerá dia 6 de outubro, das 9 às 17 horas, para a escolha do Conselho Tutelar. Outro assunto bem rápido, já concluindo a minha fala, eu não poderia deixar de aqui estar falando sobre um evento que esta casa, a Assembleia Legislativa do Rio, estará sediando, junto com a UNALE, a União dos Legisladores e dos Legislativos do Brasil. Estaremos aqui debatendo 3 pautas importantíssimas: o suicídio e a automutilação, a violência contra a mulher e também a segurança pública. Essas 3 pautas estarão sendo debatidas neste seminário da UNALE, sediado aqui pela Assembleia Legislativa do Rio. Teremos representantes de vários estados, deputados, representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. O ministro Osmar Terra já confirmou presença. Então serão debates muito ricos, de onde será tirado uma proposta para que possa ser juntada às demais propostas que a UNALE está fazendo o apanhado de cada região do Brasil, para que dali sair deliberações de políticas públicas de enfrentamento a esses 3 temas: o suicídio e a automutilação, que nós estamos no mês do combate ao suicídio. Eu sempre friso, deputado Samuel Malafaia, eu que fui quase vítima do suicídio, mas fui vítima da depressão profunda, que para o melhor combate ao suicídio é o tratamento e o combate à depressão profunda, deputado Tiago Pampolha, meu querido sobrinho que aqui se encontra nesse plenário. Precisamos combater e dar assistência às pessoas com depressão. Se você tem alguém na sua casa e você suspeita, ela tem mostrado sinais de depressão, não ache que é bobagem, não ache que é tolice. Essa pessoa precisa de uma mão amiga, ela precisa de um ombro amigo, ela precisa ser amparada, porque se não houver este amparo e o tratamento à depressão, ela pode desencadear um desejo do suicídio. E nós temos visto aí que o suicídio tem tirado e ceifado a vida de muitas pessoas. Então fica aqui o nosso alerta. Nós estaremos também fazendo uma mobilização ainda este mês de combate. Eu começo com a questão da depressão, combate à depressão e ao suicídio. Volto a dizer, tudo começa com a depressão. Pode ser leve ou não. Uma depressão leve, não tratada, ela vai se tornar uma depressão profunda e pode desencadear o desejo do suicídio. Deputado Samuel Malafaia. E quais são os outros temas, deputada?
Nós estaremos trabalhando o suicídio e automutilação, violência contra a mulher e segurança pública. São os 3 temas que serão debatidos nesse seminário, dia 20, que começará às 8 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria sugerir à senhora que levasse para esse seminário, se eu não puder estar presente, mais 2 temas para o futuro. O fracasso do atendimento hospitalar no Brasil, já que vem deputado de tudo quanto é lugar, né? De todas as casas. Então, porque quem comete suicídio quer se matar, mas quem vai para o hospital quer se cuidar. É verdade. Então, essa prioridade, talvez a depressão tenha sido instalada pela falta de cuidado que não teve atendimento. Eu acho que a causa muito importante para ser debatida na UNALI são os projetos que podem influenciar os governos e até mesmo respingar no governo federal e no município para melhorar o sistema de saúde. Ninguém mais aguenta. Isso é verdade. E outro problema, deputada, que a senhora conhece muito bem, a falta de educação, né? Principalmente podia o UNALI traçar um programa, pelo menos, no mínimo, de educação nas comunidades de baixa renda, favelas que nós temos, sem nada para crianças, para se educar. Porque sem educação vem o tráfico e pega elas e dá motivação para elas fazerem o que é errado. Levarei suas propostas. Eu acho que a senhora, como boa representante, podia pedir para se tratar desses casos, desse assunto que está ficando esquecido, né? É verdade. Educação fundamental para nossas crianças e também a atenção hospitalar. O governo federal precisa também fazer alguma coisa, né? É verdade. Sem culpar, hoje estou mais tagarela, porque a senhora me provoca, não só apenas com esse vestido bonito vermelho, mas com a simpática palavra, sem estar desconsiderando os nossos governantes, tanto aqui no Rio, né, o nosso governador e o nosso presidente, tem maior admiração por ambos. Mas nós, culpa do sistema que nós estamos vivendo, temos aqui temos 3 estados com três níveis diferentes. Tem o pessoal federal, né, as organizações de Brasília, o estado de Brasília, que sustenta, que é o que manda dinheiro para todo lado, tem poder porque tem todo o dinheiro de arrecadação. Aí vem o nosso estado, que tem uma posiçãozinha um pouco melhor, e os municípios que estão passando necessidade sem amparo nenhum. Então, 3 Brasis diferentes que precisam ser rearrumados. O pacto federativo é algo também que a gente precisa discutir rapidamente, não só discutir, mas também redistribuir, deputado Tiago Pamponi, porque os municípios é quem faz os atendimentos da população diretamente, e os recursos menores é que são repassados para os municípios e acabam eles tendo que viver como pedintes de emendas parlamentares e ficar de porta em porta em Brasília pedindo socorro, porque não consegue custear tudo que os municípios precisam. Levarei essas opiniões de Vossa Excelência, também já tinha comentado algo parecido, e com certeza, esse é o primeiro do presidente Kennedy, à frente da UNALI, esses 3 primeiros debates, e com certeza mais debates com propostas de políticas públicas sairão a partir da UNALI. Então, esses 2 assuntos que eu não poderia deixar de estar comentando aqui nesse expediente inicial, que é a eleição do Conselho Tutelar, dia 6 de outubro, deputado Rodrigo Amorim, de suma importância, e o nosso seminário agora, dia 20, que estamos sediando aqui. Estão todos convidados, todos os telespectadores podem entrar no site da Alerj, está lá o link para vocês participarem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada. Próximo orador inscrito, conseguimos conversar um pouco, desde que ele estava muito ocupado do gabinete, mas conseguiu chegar, é o deputado Rodrigo Amorim. Não diria que é a voz que clama no deserto, porque ele é uma voz que clama. Queremos ouvir o deputado e as últimas notícias com muito interesse. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, deputada Tia Ju, deputado Tiago Pampolha, demais deputadas e deputados, telespectadores da TV Alerj. Senhor presidente, hoje essa casa deu um grande passo em prol da reedificação financeira do Estado do Rio de Janeiro. Como é de praxe,
Essa casa é a responsável, justamente no sistema de fiscalização e da tripartição dos poderes, do Poder Executivo, Legislativo e do Poder Judiciário. Cabe a esta casa a análise de contas do governador do Estado. Nós recebemos as contas do ex-governador Luiz Fernando Pezão e cabe, após um parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na análise por essa casa e a deliberação neste plenário soberano sobre a aprovação ou reprovação das contas do ex-governador. Eu tenho a honra de presidir uma das comissões mais importantes do Parlamento Fluminense, que é a Comissão de Orçamento, e para que o telespectador nos entenda, o parecer prévio do Tribunal de Contas, ele é recebido por essa casa e encaminhado à Comissão de Orçamento, e a partir do momento que a Comissão de Orçamento recebe este parecer, tem que realizar uma sessão, que foi o que aconteceu hoje, uma audiência com a presença que tivemos do Poder Executivo, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, da Secretaria de Estado de Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público e também da Defensoria Pública. Nós recebemos as contas e nessa sessão eu fui designado o relator das contas do ex-governador Luiz Fernando Pezão, no exercício de 2018. Eu quero dizer, senhor presidente, que esse plenário tem vivido momentos de muito embate ideológico. E eu diria que, salvaguardado o respeito entre os parlamentares e o que dispõe sobre o regulamento da casa, sobre a conduta aqui em plenário, esse debate acalorado, ele é salutar à democracia. No entanto, senhor presidente, eu tenho feito questão de manter o debate ideológico adstrito aqui a este plenário. Tenho conduzido os trabalhos da Comissão de Orçamento dessa casa de forma absolutamente técnica. Ali temos a missão e tenho orgulho de que a Comissão de Orçamento seja uma das comissões mais atuantes dessa casa. Nós realizamos semanalmente audiências onde analisamos todos os projetos de lei que passam por essa casa, assim como todos os procedimentos que são, por legislação, inerentes à Comissão do Orçamento, como, por exemplo, a confecção do orçamento para o exercício posterior. Nós já aprovamos aqui em plenário, fruto de um relatório prévio na Comissão de Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Faremos igual em relação ao PPA e finalizaremos este ano com a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que será o norte financeiro do Estado para o próximo exercício. Ao recebermos a análise de contas, nós observamos ali alguns itens que foram destacados pelo parecer do Tribunal de Contas, que merecem serem observados por essa casa, merecem ser observados pela Comissão de Orçamento e, sem dúvida nenhuma, levarei esses itens apontados pelo Tribunal de Contas. Aliás, eu destaco aqui, no mesmo processo de reedificação, de reestruturação institucional que essa casa passa, também o Tribunal de Contas passa. Então, eu destaco a presidência da conselheira Mariana Montebello, que me recebeu na semana passada, e que a conselheira que foi a relatora, a conselheira André, que foi a relatora do parecer prévio das contas. O Tribunal de Contas fez um trabalho de fato primoroso, que levou em consideração os aspectos jurídicos, os preâmbulos jurídicos, que inclusive dão o embasamento institucional para que aquela casa e essa casa, essa Assembleia Legislativa, possa, enfim, verificar as contas do governador. E ali todo o cenário foi esmiuçado com profundo embasamento técnico, e ali tudo que foi apontado como irregularidades será levado em consideração. Quero dizer, senhor presidente, que nós temos que levar em consideração a questão dos RPAs, a questão dos restos a pagar, a questão de eventuais desrespeitos à lei de responsabilidade fiscal, e tenho a convicção e muita honra de ser o relator das contas
do ex-governador Pezão. O farei com o máximo cuidado, com a independência necessária e, sobretudo, com uma análise criteriosa e técnica. Agradeço a confiança dos parlamentares, agradeço a confiança da população fluminense e tenho a convicção que este parlamento, junto com o Tribunal de Contas e com o Poder Executivo, está dando passos a tirar o Rio de Janeiro da crise. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Enquanto-se conosco o deputado Tiago Pampolha, também participando dessa sessão. Vossa Excelência gostaria de se inscrever para discursar? Ok, obrigado. Não havendo mais nem orador nem oradora inscritos, a presidência suspende os presentes trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.